Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, peço para que Deus fale conosco esta noite. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui. Queremos, Senhor Jesus, nos alimentar da Tua palavra, Pai. Peço que Tu me uses nesse momento aqui para falar, Senhor, tudo aquilo que tem colocado no meu coração. E que o Teu povo, Senhor Jesus, receba essa palavra. E que Tu possa estar fazendo, Senhor, aquilo que Tu queres nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Amém? E o pastor me falou, você vai pregar hoje. E eu tinha saído, fui resolver umas coisas com a minha mãe e tal. E ele chegou, você vai pregar. E Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração. E aí a hora que ele começou a falar, ele já falou alguma coisa. Daí outro dia eu falei para ele, às vezes a pessoa vai lá e fala quase tudo que a gente vai pregar. Daí ele falou, fique em paz. É porque Deus quer falar sobre aquele assunto. Então Deus vai continuar falando conosco. Amém, irmãos? Deus já começou. Porque ele só falou para eu pregar, mas ele não falou o que ele ia falar e eu também não falei. É porque Deus quer assim, amém? Então abriram em Mateus capítulo 6. Amém? Então nós vamos ler o versículo de número 22 e 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Pode fechar sua Bíblia. Então aqui, é Jesus que está falando, irmãos. Ele está no sermão aqui da montanha, ele está falando. E ele está falando sobre como nós olhamos para as coisas, né? Foi o que o pastor começou a falar aqui, na abertura do culto. E a maioria das pessoas olham as situações, olham as coisas do seu dia a dia, a maioria, não vou dizer que todos, mas é grande parte, não com bons olhos, mas com maus olhos. E aqui diz que os nossos olhos são a candeia do corpo, né? E se eles forem bons, quer dizer, nós vamos ver as coisas de forma boa. Agora, se os olhos forem maus, eles vão ver as coisas de maneira mal. Então daí a pergunta é, como que você tem visto as coisas aí do seu dia a dia? O seu dia a dia ali, a sua luta, o que você tem feito no seu trabalho, no seu lar, como que você tem visto? Com bons olhos ou com maus olhos? Porque quando a pessoa vê com maus olhos, ela vai ver somente a parte negativa. Ela vai ver que é difícil, ela vai ver que tem pouco tempo, ela vai ver que não vai dar certo, que ela não é capacitada, que ela não consegue. Ela vê sempre desse jeito, porque ela tem maus olhos. Então ela vai ver só o negativo. Que não dá, não tenho condições. Ela vai ver que outra pessoa é melhor do que ela, que o outro é melhor, mais capacitado, então vai passar na frente dela. Ela não consegue ver a coisa boa. Agora, quem tem bons olhos, ele vai ver, não, vai melhorar. Está difícil, mas vai melhorar. Eu acredito que Deus vai me ajudar e a situação vai mudar. Hoje está assim, mas vai melhorar. Vai mudar essa situação ruim. Não vai ser assim até o fim. Porque ela tem bons olhos. Então, e a pessoa com olhos maus, ela começa até a contaminar quem está perto dela. Porque daí às vezes até a pessoa estava, nossa, vai dar certo. Daí a pessoa chega e fala, não vai dar certo. Você sabe que você não consegue? Né? Às vezes vai lá levar o currículo em algum lugar.
né? Aquele monte de gente. Você olha lá, nossa, quanta gente. O que tem maus olhos vai falar, não tem condição. Não vai nem olhar no meu currículo. Aquele que tem bons olhos vai falar, não, o meu é o melhor. E eles vão chegar e vão pegar o meu, e o meu vai ser escolhido. Agora o negativo já fica lá. Pensar, ai, é muita gente, nem vou levar o currículo mais. Nem vou fazer o concurso, porque olha quantos candidatos. Já fica desanimado. E ainda desanima mais as pessoas que estão do lado dela, né? Porque é mais fácil desanimar a pessoa do que animar. Pode ver. Quando a pessoa está desanimada, é difícil você fazer ela animar. Agora, a pessoa está ali desanimada e você fala uma palavra, na hora cai o semblante, ela já fica triste e fala, é verdade, não vai dar mesmo. Então é mais fácil desanimar do que animar a pessoa. Você fica tempo tentando animar as pessoas, mas desanimar, basta uma palavra. A pessoa já acha que aquilo é verdade, já coloca aquilo na cabeça e parece que o mundo para ela acabou. Desanima mesmo. E aqui a palavra de Deus fala para a gente então, ter bons olhos. E eu queria falar com vocês, lá em Números capítulo 13, do versículo 1 em diante, o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida. Pertinho eles já estavam, eles tinham saído do Egito, tinham já andado pelo deserto um tempo, e Deus fala assim para Moisés, Moisés, eu quero agora que você envie espias para ir olhar lá a terra prometida. Era a terra prometida, quer dizer, Deus já tinha prometido que ia dar para eles, certo, irmãos? Aí era só para eles ir dar-lhe uma olhada lá como que estava, para eles se apossarem da terra. Estava pertinho, facinho de chegar ali. E aí é escolhido 12 homens, um de cada tribo, que era dividido em tribos. Israel era dividido em tribos. E 12 homens saíram para espiar por 40 dias essa terra. Então um representante de cada tribo foi lá e espiar. Então durante 40 dias era para eles ficarem olhando. Mas o que era para eles olharem? A parte positiva. O que tinha de bom. Era para eles olharem com bons olhos. Certo, irmãos? Daí chegaram lá, ficaram 40 dias lá olhando. Quando eles voltaram, todo o povo veio recebê-los para escutar as novidades, né? O que eles viram nessa terra que a gente está querendo ir logo para lá, né? Desses 12, só 2 viram a parte boa da terra. Os outros 10 só viram a parte negativa. Eles viram. Então o povo perguntou, mas o que tem lá? Tem muito gigante. Mas o que mais que tem lá? Tem gigante e são bastantes. Mas o que mais que tem? Olha, é bastante gigante e eles são muito fortes. Mas e o que mais? São gigantes de guerra. E o que mais? São muitos. Eles são muito melhores do que nós na guerra. A gente fica assim, pequenininho perto deles. A gente não vai conseguir guerrear contra eles. Só isso que eles viram. Não viram nada de bom, porque estavam olhando com maus olhos. Só viram a parte negativa. Não viram que era uma terra que manava leite e mel, que as frutas de lá eram maravilhosas. Só 2 que falaram, não, a terra é boa. A terra mana realmente leite e mel. A terra dá muitos frutos. É uma terra fértil. E o mais importante, Deus vai nos ajudar a conquistá-la. Se nós formos lá, Deus vai nos ajudar e nós vamos vencer aqueles gigantes. Só 2 falando assim. Todo o resto dos espias falando que tinha muito gigante, que era perigoso, que se eles fossem enfrentar lá, todos iam morrer e eles iam se acabar em nada. E aí o que aconteceu? O povo ficou com medo. Por quê? Os olhos maus contaminaram todo aquele povo.
contaminou todo mundo. Aí todo mundo ficou com medo. Ah, é verdade, tem muito gigante. Se a gente for enfrentar, a gente vai morrer. A gente veio aqui nesse deserto e agora a gente vai morrer aqui. E não viram que Deus tinha tirado eles lá do Egito, para uma terra maravilhosa, que tinha coisas lindas. Bastava eles falarem, olharem com bons olhos, falar: não, essa terra Deus já nos deu, ela já nos pertence, é a terra prometida que Deus nos prometeu, ela é nossa, basta nós irmos lá que Deus vai nos ajudar a tirar todos aqueles gigantes que estão lá. Mas ficaram com medo, e por causa disso ficaram 40 anos lá no deserto. 40 anos. Até que todos aqueles que duvidaram que podiam entrar, eles morreram. Todos morreram primeiro. Só ficou Caleb e Josué, que foram os 2 espias que acreditaram, que olharam com bons olhos para a bênção que Deus estava dando para eles. Às vezes Deus está dando tanta coisa maravilhosa para nós e nós não conseguimos enxergar. Como disse o pastor aqui, somente João Batista viu que era o Cordeiro de Deus que estava chegando. Só ele viu. Estava uma multidão de gente ali. Ele viu, o resto não viu. Às vezes Deus está dando coisas maravilhosas para nós e nós não estamos conseguindo enxergar. Nós temos que pedir para Deus: Deus, desembaraça meus olhos, que eu quero ver com bons olhos. Eu quero ver tudo o que tu tens para a minha vida. Pode ser que esteja difícil, mas ali na frente vai estar a minha vitória. E eu vou continuar firme com o meu Senhor Jesus. Amém? Davi, irmãos, Davi é uma história que eu sempre falo aqui, mas eu amo a história de Davi. Apesar de ele teve alguns probleminhas lá, mas que maravilhosa a história dele. E quando ele começa, que era um jovenzinho ainda, eu acho que muito novo ainda, que ele vai lá levar comida para os irmãos que estão guerreando, já em outro tempo, já de Israel, já tinha rei e tudo. Ele chega lá, foi levar as marmitas para os irmãos, ele não era homem de guerra. Ele era pastor de ovelhas. Ele não entendia nada de guerra. Mas ele tinha uma coisa: ele tinha Deus na vida dele. E ele sabia quem era esse Deus e o poder desse Deus. E quando ele vai lá levar essas marmitas, e ele escuta o gigante falando para o povo de Israel, ali humilhando o povo de Israel, ele não aguenta. Ele viu com outros olhos do que todos aqueles guerreiros que estavam lá. Todo aquele exército estava olhando com maus olhos, vendo um gigante ali arrogante, vendo um homem poderoso, um guerreiro forte, assim que eles estavam vendo. Davi não. Davi enxergou um homem que estava ali falando do Deus dele. E ele falou: não admito isso. Como é que pode um ímpio, um incircunciso falar isso do meu Deus? Não vou deixar não. E ele se indignou. Então ele não viu um gigante. Porque se fosse analisar, ele era tenro, novinho, nunca tinha guerreado. Você acha que ele ia querer enfrentar o gigante? É porque ele viu da maneira que ninguém estava vendo, com olhos bons. E é assim que nós temos que ver. Às vezes o gigante está ali na nossa frente, tentando nos enfrentar, nos intimidando. Se a gente olhar com olhos também, igual ele, de timidez, de medo, nós vamos ser derrotados. Mas assim: Deus, eu quero olhar acima disso. Eu quero olhar com os olhos que tu tens para mim, com olhos bons, que daí eu venço. Porque Davi fez isso e ele não temeu aquele gigante. Ele foi lá, guerreou contra aquele gigante com apenas 5 pedrinhas, 5 seixos, a Bíblia diz. Ele pegou e só usou uma.
Só uma, de todas as pedrinhas que ele pegou, só uma ele precisou, porque ele estava olhando com bons olhos, sabendo que quem ia dar a vitória para ele era Deus, irmãos. Quem dá a vitória para nós é Deus. O pastor leu lá: elevo meus olhos para os montes, da onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É do Senhor que vem o socorro. Se você está numa situação difícil aí, não adianta ficar olhando aqui para quem pode me ajudar aqui. Não, é para o Senhor, é dele que vem o nosso socorro. Então é para ele que você deve olhar, amém? E não ficar olhando com aquele olho de derrota, com aquele olho de medo. Ai, não vai dar certo, não vai dar, vai acabar, essa doença vai me matar, esse trabalho não dá mais para mim. E vai indo e sua vida vai acabando, e só derrota, só derrota, só derrota. Não, Deus quer que você olhe com bons olhos, com bons olhos. Não, Deus é comigo, Deus é pela minha bênção, Deus é pela minha vitória. Eu jamais vou ser derrotado, porque o Senhor Jesus já venceu por mim. Aleluia. Então nada pode me vencer, porque o Senhor Jesus já venceu. Ele já levou sobre ele todas as nossas doenças, todas as nossas tristezas, todos os nossos pecados. Ele já levou sobre ele. Então você já é vitorioso. Então não fique olhando com olhos de derrota, mas olhe com olhos de vitorioso. Aleluia, glória a Deus. Depois que Jesus veio aqui no mundo, que ele foi crucificado, os discípulos ficaram assim, acho que ficaram assim meio perdidos, não sabiam o que fazer. E até foi falado aqui, acho que foi domingo ou sábado, dos 2 discípulos que estavam indo para Emaús. Eles também eram 2 discípulos que estavam ali desorientados. Jesus morreu, e agora? E eles só viam também a parte ruim de Jesus ter morrido. E eles, na verdade, eles esqueceram tudo que Jesus tinha ensinado acerca da morte dele, porque Jesus foi falando para os discípulos, durante todo o ministério dele, Jesus foi falando para eles, que convinha que ele padecesse, que ele iria mesmo morrer, que ele ia se entregar, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Então eles esqueceram de tudo isso e ficaram naquela lamúria. E eles falaram: agora não tem nada aqui pra gente, para em Jerusalém, vamos embora. E estavam indo para a aldeia chamada Emaús. Esses 2 discípulos que tinham acompanhado, com certeza tinham acompanhado o Senhor Jesus durante a sua trajetória aqui. E no caminho, a Bíblia diz que eles estavam como que os olhos fechados, porque o Senhor Jesus, eles estavam indo, só lastimando e falando: ai, Jesus morreu, e agora nós ficamos aqui sozinhos, a gente estava pensando que ele ia nos resgatar, que ele ia mudar essa situação, e só conversando assim. Jesus chega do lado deles e vai caminhando com eles e conversando com eles, e eles contam toda a história para o próprio Jesus, contam tudo, e não percebem que quem está caminhando do lado deles é Jesus, irmãos. Às vezes Jesus está do teu lado aí, e você não está percebendo, você não está enxergando Jesus do teu lado. Tem que abrir os seus olhos. Jesus, quando tu está sempre do meu lado, e eu quero ver isso, eu quero sentir isso. Não fique como esses discípulos, com os olhos fechados, porque eles estavam enxergando, lógico, mas espiritualmente não estavam enxergando nada. Nada. E Jesus faz toda a caminhada com eles, e eles não percebem que Jesus está caminhando com eles. E eles contam toda a história para Jesus. Daí Jesus também começa a falar, e fala tudo para eles. Não, mas tinha mesmo que acontecer assim. E vai falando, e eles não percebem. Eles só percebem quando eles chegam na casa. Jesus entra com eles na casa. Quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que abre os olhos deles, e eles veem: era Jesus que estava aqui conosco, o tempo todo era Jesus, porque às vezes você acha que está sozinho, mas Jesus está com você o tempo todo, Ele jamais vai te deixar só, Ele está com você o tempo todo. Daí eles falam assim: mas será mesmo?
Porque ardia no nosso coração quando ele falava. Irmãos, às vezes está ardendo o seu coração e você não está percebendo que é Deus que está tratando com você. Às vezes a gente fala, mas é com fulano, pena que não veio hoje na igreja. Aquela palavra ia dar certinho para o cicrano, mas ele não veio hoje e está ardendo lá, está ardendo no seu coração. Deus tratando com você e você não está percebendo, porque às vezes está com os olhos espirituais fechados. Você tem que abrir os seus olhos. Abra os seus olhos e veja quanto Deus tem sido bom na sua vida, quanto Deus tem sido fiel na sua vida, o quanto Ele tem te guardado, tem te protegido, não tem te deixado faltar nada. Ele sempre é fiel em todo o tempo. Então nós temos que mudar a nossa maneira de ver, a nossa maneira de olhar. Vamos olhar com os olhos bons. Pode ser que esteja difícil, mas eu vou focar no positivo. Alguma coisa boa tem que estar ali, e isso que você vai pegar. E falar, não, tá bom, Deus vai me dar a vitória sim. Pode ser que eu estou passando por esse momento difícil, mas tem algum propósito. Às vezes você precisa ir para algum lugar difícil ali, mas ali você vai poder anunciar o evangelho, você vai poder falar do amor de Deus para alguma pessoa, não é mesmo? Quantas vezes acontece isso? Mas você só foca às vezes no negativo, daí você nem faz aquilo que Deus tinha preparado para você fazer. Então vamos olhar com bons olhos todas as nossas situações, porque Deus não nos desampara, Deus está sempre do nosso lado. Basta nós abrirmos os nossos corações, abrirmos os nossos olhos e recebermos tudo que Ele tem para as nossas vidas. Amém?